Atenção, atenção, 6 de agosto de 2005. Foi realizado hoje o maior ataque a um banco na história do Brasil. 36 ladrões de 3 quadrilhas diferentes furtaram o Banco Central de Fortaleza. Depois de 3 meses escavando um túnel de 78 metros, os bandidos deixaram a Caixa Forte, levando 164 milhões de reais. Nós não ia pegar o Banco Central, a gente ia pegar outra empresa de valor. O mesmo cara que trabalhou 9 anos na empresa, na área de segurança, tinha um conhecimento bom do Banco Central e passou para nós, né? Ele explicou onde ficava a altura do cofre, mais ou menos, né? E nós já tínhamos uns amigos que já tinham trabalhado com isso, né? Eram pessoas que eram acostumadas a escavar túneis ou para fugir de penitenciárias e aproveitaram esse conhecimento para cavar túneis para furtar bancos. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado comigo. Eu já fui malandro, doutor, hoje estou regenerado. Como é que eles conseguiram fazer esse túnel sem ninguém descobrir? Como é que conseguiram carregar tanto dinheiro? Porque 164 milhões dá aproximadamente 3 toneladas de dinheiro. Eu chegava todo dia, era 7 horas da noite. 8 horas da noite nós começávamos. Ligava tudo, ligava ar-condicionado, a mangueira com água. 4 horas da manhã nós parávamos, a terra ficava tudo num saco já ensacado. Percebemos que era bastante quente e que tinha todo um sistema de iluminação, de refrigeração, de água, e ele era todo forrado de madeira. E às vezes passava a carreta por cima ali, ó, e tremia tudo, a terra caía. Aqui é o buraco dentro da caixa forte, aproximadamente 60, 70 centímetros de diâmetro. A parte mais difícil só foi para cortar a laje, que a laje ela tinha 1,80 m, tinha uns ferros que era dessa grossura. Segundo nós ouvimos alguns boatos ali, algumas informações ainda preliminares, ali tinham bilhões de reais. Porque lá tinha 6 contando, só tiramos um pouco, só assim um canto. Aqui é um rastro que eles deixaram enquanto estavam carregando dinheiro. Eles foram por esse corredorzinho, pegavam o dinheiro e voltavam por aqui. Só botando no saco, arrastando e botando lá. E botava a faixa de 500 mil cada saco. 5h30 da manhã nós paramos. Aí fechamos só no cadeado e o dinheiro. Levou o dinheiro pro lugar aí, né? Tinha bilhões, só foi um canto, só um pouco. Se fosse carregar dinheiro lá, passaram semana carregando dinheiro. Eles praticaram o maior crime de furto do Brasil. Na segunda-feira foi que o Banco Central percebeu. Aproximadamente umas 9, 10 horas da manhã, eu recebi um telefonema de um funcionário do Banco Central daqui de Brasília que estava em Fortaleza. Ele comentou que teriam feito um grande furto, praticado um grande furto contra o Caixa Forte do Banco Central. Levou o dinheiro para o lugar aí, né? Aí foi dividido, cada um se virar a sua parte. Na terça-feira já se sabia alguns envolvidos. Era um negócio bem feito, hein? Era bem trabalhado, mas nunca existe nada bem feito, sabe? Sempre acontece um deslize. Nem vem que não. A Polícia Federal recuperou parte do dinheiro furtado do Banco Central em uma operação na BR-040 em Minas Gerais. Nós descobrimos que parte da quadrilha havia comprado alguns carros grandes de luxo numa revendedora lá de Fortaleza. E aí descobrimos também que uma pessoa de Fortaleza, que era dono de uma empresa de transporte desses caminhões cegonha, tinha saído de lá no domingo carregado de carros para São Paulo. Conseguimos interceptar essa carreta perto de Belo Horizonte. Nessa carreta nós conseguimos recuperar aproximadamente 6 milhões que estavam escondidos nos carros, fazendo outros levantamentos para poder identificar, porque eles estavam com dinheiro de R$50, notas usadas,
Então era complicado você localizá-los assim muito facilmente. A parte do meu dinheiro dos meninos, nós alugamos uma casa, a gente comprou uma casa, eu passei pro meu nome, ele não mudou o BIM. Ficou lá comigo 56 milhões. Fiquei um mês pro carro vir buscar, o caminhão vir de São Paulo. E em crimes dessa natureza, esses bandidos falam com muitos outros bandidos. Só ligava pra mim que eu fiquei com o telefone, aí aquele telefone do menino ligava, e aí, como é que tá? Tá molhado, tá chovendo aí, tá sol, tá frio? Eu posso te garantir que mais de 300 foram, entendeu? 300 gramas. 300 telefones acompanhados, mais de 300. 20 e poucos dias o caminhão veio. Aí eles fizeram um mocó no caminhão, não coube o dinheiro todo. Com 40 e poucos milhões, ainda ficou 12 milhões lá dentro. Aí os caras, você tem que ficar aí na casa. Eu falei, não, tem que ficar até aí. Numa dessas interceptações, conseguiram descobrir de onde é que ele estava falando, seguiram e descobriram a casa. Porque quando nós chegamos, que nós tiramos o dinheiro, que contamos, passamos a noite contando e separando, aí já era quase meio-dia. Aí eu falei, então vamos no restaurante comprar umas quentinhas. Ele falou, esse cara ali veio comigo no avião, cara, no voo. Eu falei, qual? Ele falou aquele atrás da moto. Aí eu olhei assim e falei, isso, cara. Com aproximadamente 3 meses, nós já tínhamos mais ou menos quase todo mundo já identificado. E quando eu fui me virando, os caras lá botaram, foi todo mundo. Tinha quase 20 polícias escondidas ali por todo lado. A casa caiu, já era, aqui é federal. E aí nós pudemos perceber que se tratavam de 3 quadrilhas. Uma delas é comandada pelo Moisés, principalmente o Moisés, outra pelo Fernandinho e o Velho Davi, ambas de São Paulo, e uma no Nordeste comandada pelo Alemão. Agentes da Polícia Federal estão vigiando uma delegacia da Polícia Civil. A suspeita é de que o local seja o cativeiro de um dos ladrões do Banco Central. Raimundo Laurindo Barbosa Neto foi sequestrado assim que colocou os pés fora do aeroporto de Congonhas. Esse Laurindo foi sequestrado pelo policial civil, o Vitor Ares, e extorquido, né? A extorsão é melhor de sequestro mesmo. Vários réus foram extorquidos por policiais, foram extorquidos por falsos policiais, foram extorquidos por pessoas, por ladrões também, ou seja, ladrão roubando ladrão, ladrão sequestrando parente de ladrão. Inclusive uma ex-cunhada minha, aqui na Jurema, foi sequestrada, teve que pagar 80 mil para ela ser liberada em Maracanã. Nesse tipo de crime envolvendo esse montante, a gente já imaginava que isso eventualmente pudesse acontecer. Só que nós não esperávamos que isso fosse acontecer de uma forma assim tão contundente, né? O cara de terno era aquele lá mesmo. Que foi buscar o dinheiro, né? Então nós gravamos toda a negociação do pagamento do resgate, vamos dizer assim, do criminoso. E foi por isso que um dos advogados foi preso, porque usaram o escritório do advogado para fazer a negociação. Inclusive foi o advogado que foi levar o dinheiro para os policiais. Olha o movimento, pai. O movimento na delegacia tá grande. Olha na delegacia. Depois nós tivemos o caso do Fernandinho também, que se tornou público. O Fernandinho foi sequestrado, pago o resgate e depois encontrado morto. Mesmo pagando o resgate de 2 milhões, ele foi assassinado. Foi sequestrado por quem, doutor? Foi sequestrado por policiais civis. E aí o próprio DEIC de São Paulo foi que prendeu os policiais. Eles são daquele jeito. Saber que o cara assaltante de banco e tem dinheiro, ele pega, é tanto. Depois nós tivemos também uma extorsão praticada contra o Pedro. Então, do somatório de todos os depoimentos de todos os presos, nós chegamos a cifras bastante altas. Aproximadamente 30 milhões teriam ficado. Estão saindo, hein? Eles estão saindo. Tem um cara buscado. Já faço contato contigo. Nós descobrimos que eles tinham praticado crimes anteriores e que eles
efetivamente faziam parte do PCC. Um deles enterrou o dinheiro, né? Parece que colocou em tubo de PVC ou coisa assim. Aí quando foi tirar o dinheiro estava todo embolorado. Aí deram a ideia que tinha que lavar o dinheiro. Colocou na máquina de lavar com um determinado produto e bateu na máquina de lavar. Perdeu já ali uma grande quantidade. Todos disseram que esse dinheiro foi um dinheiro maldito, porque não levou a nada. Aí tiveram uma ideia de secar no forno. Só que na hora de estar bem seco o dinheiro, foram pegar o dinheiro para contar. E aí o dinheiro foi virou farofa, né? Foi apertando assim, ia diluindo, virando uma farinha. Perdeu todo o dinheiro, virou farinha, milhões de reais, virou farinha. Mais um episódio do ataque ao Banco Central. Para evitar um novo crime, a Polícia Federal deflagra a Operação Facção Toupeira. 26 pessoas foram presas em Porto Alegre, cavando um novo túnel para furtar a caixa forte de 2 outros bancos. Outros 10 bandidos foram detidos em São Paulo. No túnel de Porto Alegre nós encontramos 2 do túnel de Fortaleza lá também. Então quer dizer, e chegamos a apreender dinheiro vivo lá no túnel lá também. Eu acredito que nenhum deles estava preparado para lidar com tanto dinheiro, né? O dinheiro que eu tirei disso aí, que eu investi, perdi tudo, tomaram tudo. Logo em seguida, todos eles deram mancada e todos eles foram presos. Achamos, Ministério Público e Polícia Federal, que todos os envolvidos estão identificados e estão denunciados. Até onde eu sei, ninguém mais sobrou com dinheiro, todos estão, entre aspas, duros, né? Então, mas corre o risco de pensarem que eles estão com dinheiro e serem sequestrados novamente. Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria sem nenhum. Arrependido, porque minhas coisas eu perdi tudo, eles tomaram. Porque pra mim foi um salvo, tomar na marra. Mas a maioria sem nenhum. Essa história de falar em só fazer o bem não convence quando o efeito não vem, porque somente as palavras